Faltam poucas horas para o jogo do Porto com o Estrela da Amadora no Estádio do Dragão para o campeonato. Há boas notícias, Farioli confirma que tanto Gabri Veiga como Mora já estão recuperados e vão poder ir a jogo. Vamos já fazer antevisão a esse jogo. Também há muitas novidades em relação ao mercado. Farioli voltou a abordar o mercado de transferências. Podemos atualizar aqui a nossa lista de possíveis contratações do Porto e há também novidades e avanços no mercado. Mas vamos por partes. Primeiro pedir-vos que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Vamos ver se conseguimos bater essa meta até ao fim do ano. E depois já sabem, deixem os vossos comentários. Já sabem que eu leio sempre todos. É sempre bom o debate de ideias que se geram nos comentários. Há também novidades sempre do mercado de transferências que vocês vão deixando também nos comentários. E também debate de ideias sobre esta antevisão ao jogo, que parece ser um jogo fácil, mas pode não ser. Atenção, que o Estrela da Amadora foi a última equipa que ganhou ao Porto no campeonato. O Porto vem com uma série muito boa com o Farioli, mas no tempo do Anselmi teve essa derrota escandalosa com o Estrela da Amadora. É verdade, também havia gente que comentava dizendo que o Porto época passada perdeu com várias equipas, mas esta é a última equipa que falta, que o Porto perdeu pontos época passada e que falta a Farioli ganhar também, que ele conseguiu fazer isso com todas as outras equipas, só com o Benfica que empatou, mesmo assim ganhou pontos, em relação à época passada não tinha ganho nenhum, e portanto é aqui o último desafio, a última prova de fogo do Farioli. O Farioli pediu na conferência de imprensa aos adeptos para marcarem presença no estádio. Ele diz que ainda há bilhetes. Ele está um bocado preocupado por o estádio não estar a encher. A verdade é que é o terceiro jogo seguido que o Porto não enche o estádio, mas também tem a ver muitas vezes com os horários dos jogos, tem a ver com, por exemplo, no jogo da Liga Europa houve a greve geral, eu acho que isso também impactou, e também o facto de, por exemplo, de ser do jogo com o Vitória de Guimarães ter sido para a Taça da Liga, tudo isso conta. Mas o Farioli mostra-se aqui um bocado preocupado porque realmente o Porto vinha batendo recordes de assistências e não tem enchido o estádio totalmente, mas eu acredito que neste jogo até possa mesmo encher. Mas realmente ele aqui também a dar essa importância ao jogo, é mais um jogo muito importante, até porque o Sporting ganhou 6-0, é verdade que não tem nada a ver, o Porto não tem sequer que olhar para trás porque está isolado na frente, mas convém que o Porto perceba que os rivais vão também lutar até ao fim. O Porto tem uma vantagem muito boa, como eu já disse aqui, o Porto já bateu o recorde, é a equipa nos últimos 30 anos, nunca uma equipa sofreu tão poucos golos e conseguiu tantos pontos no campeonato. Ainda assim tem que continuar com uma boa forma, tem que continuar com esses recordes, pelo menos até ao fim do ano, ser campeão no inverno, reforçar essa pontuação. Pode ser também importante para convencer os reforços que podem vir e que vão ser negociações difíceis. O Farioli falou disso na conferência, ele voltou a abordar o mercado de transferências. Ele é sempre muito claro, muito transparente, deixa sempre muito transparecer aquilo tanto que se passa no balneário como aquilo que são as ideias dele, tanto de jogo como de transferências, e ele realmente já é a segunda conferência seguida para o campeonato em que ele fala do mercado. A verdade é que são os jornalistas também que fazem perguntas relacionadas com o tema, mas ele não foge às questões e ele diz que estão a trabalhar intensamente para conseguir soluções. Mais uma vez ele refere-se às soluções criativas e é por isso talvez que também há tantos rumores em relação às transferências em janeiro, porque o Porto é possível que esteja mesmo a sondar muitos jogadores, porque o Farioli, como já deu aqui a entender, ele quer reforços. Eu não sei se aponta-se muitos nomes jovens para o Porto. Eu acho que o Farioli não está a pensar tanto em jovens, até porque eu acho que o Porto, em termos de camadas jovens, tem das melhores camadas jovens em Portugal neste momento. O Porto tem 5 campeões do mundo sub-17, tem bons jogadores da equipa B que têm sido chamados à equipa principal. Aliás, quando perguntaram ao Farioli sobre ficar sem o Zaidu e não ter lateral esquerdo suplente para o Francisco Moura, ele salientou vários nomes, mas também falou do Pedro Lima. Ele disse que o Pedro Lima também pode jogar a lateral esquerdo, ou seja, ele aqui a não esquecer um jogador que chegou no fim, mesmo ali no fim do mercado de transferências, chegou-se a apontar a equipa principal, mas nunca teve nenhuma oportunidade. No entanto, ele deu o nome desse jogador. No entanto, eu acho que os sinais que ele dá não são tão alinhados com aquilo que ele diz sobre o lateral esquerdo. Acho que também há aqui uma mensagem que ele tenta passar de tranquilidade e também para o caso do Porto não conseguir contratar um lateral esquerdo. Sabemos que é o El Karouani que ele quer, e até para o caso do Porto não contratar ninguém, também deixar os adeptos descansados. Ele disse que tinha várias opções para o lateral esquerdo. Eu até concordo com ele. O Kiwior pode jogar lateral. Ele diz que o Kiwior já jogou e com bons argumentos, e jogou, acho que foi contra o Moreirense. Teve ali no início, falhou ali um bocado, foi no fim da segunda parte, mas ele teve ali alguma dificuldade em adaptar-se, mas depois até fez boas assistências do lado esquerdo. No entanto, acho que não é opção, porque ele tem sempre que estar ali a central, porque o Farioli não pode mexer naquela dupla de centrais, que será uma das melhores duplas de sempre que o Porto já teve. Mas depois tem outras opções, como o próprio diz o Martim Fernandes, essa já acredito mais. O Martim Fernandes é realmente aquele pivô que ele vai contar tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, pelo menos até chegar o tal lateral.
mas os sinais que o Farioli dá são contraditórios. Ele diz que até o Perpites pode jogar a lateral esquerdo, o que é verdade, só que hoje eu fiquei a saber exatamente porque é que o Porto queria que Zaidu ficasse até ao jogo para a Taça de Portugal com o Famalicão. É que isto foi uma ideia do Farioli de gerir a equipa, de gerir os cartões amarelos, porque o Porto começa a ter aqui vários jogadores à bica para poder ser suspensos com o quinto amarelo, e o cálculo que o Farioli fez é simples. Ele iria utilizar o Francisco Moura no jogo com o Estrela da Amadora, o Francisco Moura iria forçar o quinto amarelo e depois iria descansar na Taça de Portugal contra o Famalicão e jogaria o Zaidu. Por isso que o Porto tentou tão insistentemente junto da seleção da Nigéria que o Zaidu só fosse depois do jogo da Taça. Só que a seleção da Nigéria manteve-se irredutível e eu acho que isto prejudica bastante o jogador, que fica mal no meio da história, porque a Federação foi irredutível, já levou o Zaidu, só que o Zaidu perde aqui uma oportunidade de jogar, que ia jogar um jogo importante, a Taça de Portugal. O Famalicão é um adversário bastante difícil, a Taça de Portugal é um objetivo interno, o Porto só gera os jogadores precisamente porque o plantel não é assim tão profundo e tem esses problemas disciplinares ou até físicos e precisa de rodar a equipa, mas o Zaidu perde a oportunidade de jogar, vai dar a oportunidade a uma outra alternativa que pode se mostrar credível como o Martim Fernandes e vai colocar mais os alarmes na equipa técnica para tentar pressionar a direção a contratar um lateral esquerdo. Portanto, acho que isto até prejudica o Zaidu. A ideia era bem pensada, usar o Zaidu na Taça de Portugal para limpar os amarelos do Francisco Moura. Talvez vão fazer o mesmo, mas não vão ter jogador para jogar naquela posição. Talvez seja aí que o Farioli na Taça de Portugal experimente um Pedro Lima a lateral esquerdo ou um Perpites, até porque eu acredito que Martim Fernandes será o lateral direito titular nesse jogo da Taça de Portugal. Mas pensando jogo a jogo, atenção que o Farioli disse que é difícil pensar jogo a jogo quando o calendário é tão apertado e há tantas competições. O Porto está envolvido em 3 competições muito importantes e com um plantel, como eu digo, que não é assim tão profundo, mas ele disse que tenta manter sempre o foco jogo a jogo, mas que realmente tem sempre estas variáveis, como esta dos cartões amarelos, ele tem sempre que pensar no futuro por causa disso. Depois o Farioli também na conferência de imprensa abriu o jogo sobre o Mora e o Gabri Veiga. Parece-me que o Bernardo Lima já não precisa de ser convocado. Ele treinou com a equipa principal, como eu dei conta no vídeo de ontem. Muita gente apontava o Midé como suplente, como alternativa aos 2 criativos, mas quem acabou por ser chamado foi o Bernardo Lima. O Farioli mostrou-se atento, é também um grande talento portista e realmente é mais um jogador com mais características como o Gabri Veiga. No entanto, acho que vai ser descartado, não vai ser convocado. Não sei ainda quem são os convocados, também se alguém souber pode deixar nos comentários, mas acho que agora o Bernardo Lima já não faz sentido porque o Porto vai ter os 2, Gabri Veiga e Mora, sendo que Gabri Veiga ainda treinou condicionado. Portanto, eu não sei se é aqui bluff do Farioli, acredito que não, até porque o jogo é no Dragão com o Estrela da Amadora, não faz sentido fazer bluff, porque tendo até Rodrigo Mora, o Estrela da Amadora já sabe que vai jogar contra o melhor meio campo do Porto. Tanto jogando Rodrigo Mora como Gabri Veiga a diferença não é muita, e eu até acho que com o Rodrigo Mora o Porto é mais perigoso, e portanto, principalmente com equipas que defendem muito, que vão, com certeza o Estrela da Amadora deve jogar num sistema de 5 defesas, e portanto acho que o Mora até é melhor como abre-latas, para tentar abrir espaços na defesa, e é uma excelente notícia o facto do Rodrigo Mora estar recuperado. Acredito que o Gabri Veiga comece no banco, não sei se depois não entrará mais para o fim, até para ganhar algum ritmo de jogo. Vamos ver até a hora do jogo, mas o Farioli confirma que os 2 estão aptos, portanto devem os 2 ser convocados. Achei curioso na conferência de imprensa terem perguntado ao Farioli, no caso dos 2, mesmo tendo ele confirmado que os 2 estão recuperados, mas a pergunta já devia estar pronta. No caso dos 2 não poderem jogar, quem é que seria esse jogador que ia jogar na posição deles? E o Farioli foi muito claro, surpreende-me sempre. Eu sei que ele é sempre muito transparente, mas surpreende-me sempre. Ele disse que seria o Pablo Rosário e disse mais, disse que o Pablo Rosário pode fazer muito bem aquela posição do 8/10, trazendo coisas que Mora e Gabri Veiga não trazem. Achei impressionante esta declaração de Farioli. Achei exagerado. De facto, o Pablo Rosário faz muitas posições, mas há posições que ele faz melhor que outras. Eu acho que as 2 melhores posições do Pablo Rosário são defesa central e número 6. Quando muito, número 8. Agora aquele 8/10, nós vimos contra o Nottingham Forest, foi uma tragédia, cometeu muitos erros, foi talvez o pior jogo dele no Porto, talvez até o único em que ele realmente jogou mal, perdeu muitas bolas, falhou muitos timings. Eu não acho que o Pablo Rosário seja jogador para jogar naquela posição. Ele pode jogar naquela posição, só que ele é um jogador que transforma aquela posição, deixa de ser de um 8/10, passa a ser de um 8 clássico e até um 8 bastante defensivo. Eu acho que até o Eustáquio consegue fazer melhor aquela posição, mas acho que o Porto não tem alternativa àqueles 2 e acho que seria até o Bernardo Lima, fazia sentido até lançá-lo ali às feiras, seria mais interessante do que lançar o Pablo Rosário. Agora eu entendo, é sempre aquele ponto, o Farioli gosta de equilibrar a equipa e o Pablo Rosário garante os equilíbrios, então ele também pode estar a pensar aqui poderia pedir a um William Gomes para ser mais incisivo na frente, pedir a um Borja Sainz para ter mais liberdade ou até dar mais liberdade ao Fraolt, e aí o Pablo Rosário podia fazer aquela posição. Agora, dar liberdade ao Pablo Rosário
não sei, acho que o Pablo Rosário não acho, tenho certeza, não tem a técnica. Aliás, é um dos pontos mais fracos do Pablo Rosário, é a técnica, que é o ponto forte precisamente do Mora e do Gabri Veiga. Mas felizmente não passa de um exercício teórico, porque o Rodrigo Mora está totalmente recuperado e o Gabri Veiga também até a hora do jogo deve-se confirmar pelas palavras de Farioli, pelo menos deve ficar no banco, e portanto esse assunto está resolvido. Achei também interessante o facto do Farioli dizer que Rodrigo Mora pode jogar a falso 9. Ele também aqui a tentar justificar a tal criatividade que ele se refere quando fala do mercado de transferências, dizendo que quer jogadores que façam mais do que uma posição de preferência. Lembrando o Pablo Rosário, dá sempre como exemplo primordial, mas depois achei interessante ele ter falado do Rodrigo Mora. Ele disse que o Rodrigo Mora fez aquela posição na Liga Europa com o Estrela Vermelha ali durante algum tempo, deu até o golo, e é verdade, jogou bem ali. E já tenho dito aqui muitas vezes, não é só o Rodrigo Mora, o Borja Sainz também pode fazer aquela posição. Mas achei interessante ele abrir aqui esta possibilidade do Rodrigo Mora jogar a falso 9. Acho que também tem a ver com o facto do extremo que ele quer de preferência ser o Luís Henrique, e se o Porto lhe fizer esse favor de o contratar, obviamente que o Farioli vai ficar satisfeito, e até já põe a possibilidade de jogar com o Mora a falso 9 e não contratar nenhum ponta de lança como ele também quer. E olhando às pistas daquilo, tentando olhar aqui nas entrelinhas do que o Farioli falou do mercado, ele falou do Caramó, perguntaram-lhe se o Caramó ainda poderia ser esse reforço que não chegou a ser porque chegou ao Porto e não se impôs. E o Farioli disse que o Caramó está a fazer aquilo para que foi contratado, porque deu a entender que o Caramó também era reforço para a equipa B, e disse que, e achei isto muito interessante, que achou que o Porto ganhava com a contratação do Caramó precisamente porque ele jogou na Série A e tem ali essa cultura tática de Série A. Isso para mim é uma grande pista de que ele quer outro jogador da Série A, ele valoriza esse equilíbrio nos extremos, essa cultura tática dos extremos seria o Luís Henrique. Eu acho que tudo aponta para o Luís Henrique, mesmo nas conferências de Farioli dá mesmo a entender isso. Portanto, ele diz aqui que o Caramó é um extremo que ele queria porque tem experiência de Série A, mas que seria mais para a equipa B. Então aqui já a pescar o olho a um Luís Henrique que seria esse extremo, também com experiência de Série A, mas apontado mais para a equipa principal. O treinador do Porto também foi instado pelas perguntas a explicar melhor aquilo que ele tinha dito já na outra conferência de imprensa anterior, de que poderia utilizar aquele tempo de Taça da Liga em que o Porto não vai participar para fazer um mini estágio para adaptar o jogador ao seu sistema de jogo, e ele a explicar que sim, pode estar a referir a reforços, mas também a jogadores que tenham jogado menos e que possam ali ganhar novas oportunidades na equipa. Portanto, o Porto vai mesmo fazer ali um mini estágio e acaba então por ver aqui uma vantagem, um lado positivo de ter sido eliminado da Taça da Liga. Eu hoje via em vários meios de comunicação social a referência a uma notícia um pouco caricata do Samu ter tido um acidente de viação. Achei que é uma notícia que é um fé diver, não interessa muito aos portistas nem para analisar o jogo. A única coisa que eu digo aqui é para terem cuidado, porque o Samu não se pode lesionar, porque é o ponta de lança titular e ele agora finalmente está numa série muito boa a marcar golos em jogos seguidos, e há muita esperança que ele mantenha essa veia goleadora no jogo com a Estrela da Amadora. Embora com a Estrela da Amadora ele já não vai ter a profundidade em princípio que teve na Liga Europa, então vai ter que lutar mais e melhorar é mais uma oportunidade para ele mostrar se está melhor nesse jogo de costas para a baliza, até para melhorar e para treinar mais esse jogo de costas para a baliza. E portanto a única coisa que eu diria desse acidente é se puderem arranjar um motorista para o Samu, que é para termos a certeza que ele não se lesiona, porque ele está agora numa boa fase. Ele foi muito criticado, ele teve ali uma série de 5 jogos sem marcar, mas agora está a marcar golos com muita objetividade à ponta de lança mesmo, está a jogar melhor de costas para a baliza. Quando ele marca golos, emocionalmente ele melhora sempre, já temos dito aqui muitas vezes que é uma questão muitas vezes emocional. O Farioli volta a falar dele, a dizer que não acha que o Samu seja ansioso, ele que foi para defender o jogador, dizendo que não é ansiedade, que ele gosta de um avançado que queira sempre marcar, isso realmente sente-se, e o Farioli também a falar disso na conferência de imprensa, e portanto o Samu vai ser muito importante neste jogo. Um Samu a crescer e olhar para números, para bater recordes de golos, é sempre muito interessante. Ele teve esta semana as referências todas na imprensa espanhola, portanto ele deve estar muito motivado, e eu acho que o Samu pode ser a chave neste jogo com a Estrela da Amadora, porque eu acho que o Samu tem este lado emocional muito importante, que quando ele está em alta, normalmente ele faz ali uma espécie de efeito de bola de neve, em que golo leva a golo, boa exibição leva a boa exibição, e o Farioli também a jogar com isso. No jogo da Liga Europa ele tirou muito cedo, não só para o gerir para o jogo com a Estrela da Amadora, mas acho também para que ele não se frustrasse mais, porque o Samu, depois de marcar 2 golos quase seguidos, se ele começa a falhar muitos, pode ali alterar-lhe um pouco a perspectiva em relação ao seu momento de forma. Não valia a pena. Ficou até na imprensa espanhola, como eu dizia ontem, muita gente escreveu que o Samu, que o treinador o tirou quando ele procurava um hat-trick, portanto até ficou com essa do hat-trick na imprensa espanhola, portanto foi bom, acabou por descansar o jogador e manteve-o em alta, e eu acho que o Samu vai ser um caso sério no jogo da manhã, isto é uma previsão. Atenção que em relação aos cartões amarelos, há mais jogadores que estão aqui em risco de ser excluídos. Eu acho que é o Bednarek, se não me engano, e o Borja Sainz. Não sei se o Porto vai querer que os 3, incluindo o Francisco Moura, vejam um cartão amarelo
para descansar nesse jogo com o Famalicão, pode ser aqui uma possibilidade. Temos amanhã estes 3 jogadores à procura do cartão amarelo. O que é impressionante aqui é o Bednarek já ter 4 cartões amarelos e o Kiwior não ter nenhum. Realmente o Kiwior é esse central, temos dado aqui muitas vezes conta, que tem uma classe inacreditável e ele consegue resolver a maior parte dos lances com muita facilidade, sem recorrer à falta, que é impressionante. Passa quase despercebido naquela defesa. É realmente um central com muita qualidade. O Porto pagou muito dinheiro por ele, ainda tem ali várias cláusulas que ainda vai ter que pagar. Eu acho que o Porto até vai pagar só no fim da época, porque ele está por empréstimo, mas realmente tem muita qualidade. É talvez o melhor central da Liga Portuguesa, dos melhores centrais que o Porto já teve, e não vê nenhum cartão amarelo. É impressionante o registro dele, mas realmente o colega dele do lado, o Bednarek, dá mais nas vistas, já vai com 4 amarelos, e podemos ter contra o Famalicão um Kiwior, por exemplo, a lateral esquerdo, e depois os centrais Pablo Rosário e Perpites. Pode ser, foi uma boa dupla no jogo da Taça da Liga, pode-se repetir, e agora com o Kiwior a lateral esquerdo, que pode ser mais uma adaptação, mais uma novidade no jogo da Taça. Mas olhando então a esse jogo do Porto com a Estrela da Amadora, eu acho que o Farioli vai lançar o 11 mais forte, aquele 11 mais previsível, apesar de ele ter dito na conferência que poderia gerir ali um ou outro jogador, dando a entender que pode vir mais uma surpresa. A verdade é que é sempre difícil prever qual vai ser o 11 que o Porto vai lançar, porque o Farioli surpreende sempre, mas acho que desta vez não há muito espaço a surpresas. Acho que vai ser o Diogo Costa, depois o Alberto Costa a lateral direito, os centrais Kiwior e Bednarek, o lateral esquerdo Francisco Moura, depois acho que vai jogar com o Varela. Acho que o Pablo Rosário vai sentar desta vez no banco. O Pablo Rosário quase consegue jogar mais uma vez a titular, desta vez no lugar do Moura e do Veiga, mas acho que o facto de eles estarem já aptos, acho que vai jogar o Moura, depois o Froholt e depois na frente os do costume, o PP, o Borja Sainz e o Samu, sendo que ele até poderia apostar aqui no William Gomes, tendo em conta que vai ser mais uma equipa defensiva como foi o Tondela, só que a questão é que aqui o jogo não é fora, e o Farioli prefere o PP também jogou muito bem na Liga Europa, e este PP em grande forma também é interessante, ele tem vários clubes interessados nele, já lá vamos falar também do mercado de transferências, mas eu gostei do PP na Liga Europa e acho que esse PP é mais decisivo, e num jogo no Dragão é mais aberto, o campo não é tão pequeno, é com os seus adeptos, o Porto gosta de jogar em casa. O facto até do Farioli dizer que ainda há bilhetes, ele quer a casa cheia para empurrar a equipa, e ele em casa aposta mais nessa solidez, nessa equipa mais estável, e ele falou exatamente sobre o início do jogo com o Tondela, em que a equipa não teve aquela atitude que ele esperava e que depois na segunda parte arrumou o jogo com a atitude certa, e portanto ele dá quase aqui uma pista a dizer que ele vai apostar mais então nesse 11 clássico, acho que com o PP em vez do William Gomes, ou seja, não tão ofensivo, e vai apostar que o Porto tenha uma atitude maior para, com essa solidez, com um 11 mais sólido, ganhar na mesma o jogo. O Porto em casa também queria mais oportunidades de golo, o Porto vem de um jogo onde bateu o recorde de oportunidades de golo na Liga Europa, e portanto é um bom ambiente em que o Porto enfrenta aqui o Estrela da Amadora, mas o Farioli já também a preparar psicologicamente a equipa para ter outra atitude, para não precisar de mexer na equipa tão ofensivamente e desequilibrá-la. Ainda assim, acredito que o Porto vai fazer uma gestão ativa, logo ali no início da segunda parte podem começar outra vez as substituições se o Porto já estiver a ganhar, e sabemos qual é o resultado onde Farioli começa a gerir o jogo, é no 2-0, portanto se o Porto conseguir fazer o 2-0, quanto mais cedo o Farioli vai gerir a equipa também já a pensar no jogo da Taça. Quem também vai ter a motivação em alta, além do Samu e também do Rodrigo Moura, conseguiu recuperar de lesão muito rápido e vem então no último jogo, vem de uma exibição fantástica, uma exibição excelente a todos os níveis, em que acertou todos os dribles, fez a assistência para o golo do Samu, fez um jogo incrível, uma primeira parte, porque praticamente não joga na segunda parte, portanto bem fresco, se tiver recuperado bem da lesão, claro, e portanto, além do Moura e do Samu, é o Froholt, que também vem muito motivado, porque o Froholt está nomeado para jogador do ano na Dinamarca. Eu vi declarações dele, ele diz que está surpreendido, que cresceu muito num ano, portanto é como se estivesse a viver um sonho, portanto ele deve estar muito motivado, ainda por cima é ele, que no jogo da Liga Europa teve muitas oportunidades de fazer golo, e o Farioli deu exatamente a entender que foi propositado e que está a trabalhar o Froholt para marcar mais golos e aparecer mais na área, portanto o Froholt também está a viver momentos muito bons no Porto, também pode ser peça-chave aqui, utilizando a sua motivação. PP também está mais motivado, jogou melhor na Liga Europa, portanto temos aqui vários jogadores em crescendo no Porto para tentar resolver esse jogo com a Estrela da Amadora cedo e tornar este jogo, pode ser complicado, num jogo também simples, que ajude também a gerir a equipa para os jogos que aí vêm, num calendário muito apertado. Falando então agora do mercado de transferências, olhando para essa lista que nós já tínhamos e atualizando-a, tendo em conta não só os comentários, já vou lá um jogador que tem comentado muito e que eu fui pesquisar e que realmente é uma possível contratação, seria uma boa contratação para o Porto. Também nomes que têm surgido na imprensa e também apontados ao Porto, até no estrangeiro, noutros países, onde às vezes há informações que não nos chegam aqui. E começando então por esse jogador que tem falado muito nos comentários, é o Nilson Angulo. Eu fui pesquisar este extremo do Anderlecht, ele não custa muito dinheiro, penso que é uns 6 milhões, portanto não será muito, é jovem, 21 anos, portanto encaixa aqui nesse perfil de jogador jovem,
é um extremo muito vertical e é internacional, é do Equador. Portanto, se o Porto tem esse critério de contratar jogadores que sejam internacionais ou tenham expectativa de jogar na seleção, está aqui um bom exemplo. Embora para extremo, eu vou continuar a dizer, o Farioli quer o Luís Henrique, o alvo está bem definido, é o jogador que é de Série A, como disse o Farioli ainda hoje, é um jogador do Inter, um jogador com créditos firmados, jovem, de apenas 23 anos, que vai fazer aqui o papel de PP, seria um suplente de luxo do PP, embora o PP se calhar aqui passava para o lado esquerdo, para suplente do Borja Sainz ou até para titular no lugar do Borja Sainz, ou seja, a competição ia aumentar muito com o Luís Henrique e acho que o Farioli quer esse jogador de preferência, embora possa depois ir buscar outras alternativas se o Porto não conseguir contratar o Luís Henrique, porque a questão é que também aqui é muito financeira, estamos a falar do mercado de janeiro e não do mercado de pré-época. Se o Porto conseguir vender 2 jogadores como fez a época passada, com o Nico Gonzalez e o Galeno, a valores estratosféricos, claro que vai conseguir fazer o mercado de janeiro cumprindo todas as exigências do Farioli. Pode contratar o El Caruana e o Luís Henrique e Kenneth Taylor, que eu acho que são os 3 reforços que o Farioli gostaria de ver na equipa. Pode até ficar com argumentos financeiros para conseguir jogadores que têm salários mais altos, mas que até têm valores mais baixos, como seria o Hulk e o Ruben Neves, que eu tenho dito aqui que para mim seriam os preferidos, que não estão também postos de fora de possibilidade, mas para isso o Porto precisava de vender. E surgem notícias, ontem surgiram várias notícias de que o Flamengo e o Palmeiras estão os dois interessados no PP. Parece que até já houve propostas do Flamengo de 25 milhões de euros que foram rejeitadas pelo PP e pelo Porto. E eu entendo perfeitamente que o Porto rejeite uma proposta de 25 milhões. Não é que o PP até não seja um bom valor pelo PP. Ele tem tido, se olharmos para a época passada, ele tem tido rendimento irregular, porque a época passada esteve muito abaixo, furos muito abaixo do que esteve na época anterior, chegando mesmo até a ser problema de balneário em alguns momentos da época, mas depois esta época transfigurou-se, ele mesmo falou na pré-época em declarações, disse que era um PP transformado, que ia dar tudo pelo Porto, tornou-se peça-chave no Porto, mesmo com momentos ali da época em que eu acho que ele jogou muito de cabeça baixa, um pouco desligado do jogo, acho que ele podia ter dado mais, ainda assim foi sempre titularíssimo, é um dos jogadores mais importantes deste Porto, é um dos jogadores em quem o Farioli confia mais, e eu acho que o PP vai valorizar muito no fim da época. Se o Porto ganhar, por exemplo, a Liga Europa, PP vai ser, para o bem ou para o mal, o extremo mais utilizado por Farioli, e portanto acho que isso o valoriza e ele pode sair por valores maiores e nem precisa de ir para o Brasil, pode ser que haja interessados na Europa. Portanto, eu acho que aqui uma proposta para vender PP a meio da época teria que ser uma proposta que pagasse as transferências do Kenneth Taylor e do Luís Henrique, ou seja, teria que ser uns valores próximos dos 40 ou 50 milhões. Aí sim faria sentido o Porto abdicar do PP a meio da época, em janeiro. Saía um jogador já com alguns vícios no clube, ainda assim uma peça-chave de Farioli, mas o Porto reforçava-se com Kenneth Taylor e Luís Henrique, ou com jogadores equivalentes, até com o Hulk, Ruben Neves, e ficava com opções, até o próprio Batrakov, e ficava com mais opções, aumentava as opções, porque a venda do PP já pagava todas essas contratações. 25 milhões dá apenas para contratar um, não faz sentido o Porto fazer troca por troca com o Luís Henrique, porque iria chegar um jogador novo que teria que se adaptar à equipa, quando o Porto já tinha o PP totalmente adaptado. E ainda com possibilidades de se valorizar no fim da época, na possibilidade de ganhar uma Liga Europa, ou de chegar longe na Liga Europa, de ser campeão, e portanto acho que não faz sentido, mas 25 milhões é uma boa proposta e acho que até o PP deve usar isso como motivação, como prova de que pode valorizar-se muito e fazer uma grande transferência no fim da época. Agora, claro que não me interpretem mal, não quero ser incoerente aqui. Eu já disse noutros vídeos anteriores que o Porto poderia vender jogadores como o PP, como o Eustáquio, como o Zaidu, para conseguir dinheiro para contratar, fazer melhores contratações para o plantel. Agora, a questão é, 25 milhões é aquele valor ali no limite em que, pelo menos então, que o Porto tente mais, porque acho que 35 milhões, 40 milhões já dava mais para contratar mais jogadores e satisfazer mais o Farioli, dando mais profundidade a este plantel. E, portanto, o Nilson Angulo surge aqui como uma opção muito viável, mais barata do que o Luís Henrique, poderia ser, mas se o Porto estiver de facto de olho a Nilson Angulo, parece que sim. Isto encaixa-se um pouco no perfil também do próprio Ryan. O problema é que o Ryan renovou com o Vasco da Gama, agora tem uma cláusula, se não me engano, de 80 ou de 100 milhões, é muito. A menos que, como eu dizia há 2 vídeos atrás, a menos que esta renovação do Ryan tenha a ver com o clube não querer que ele saia a custo zero e querer negociar aqui, ficar com poder negocial com o Porto, pode ser que ele ainda venha para o Porto. Mas acho que este rumor do Nilson Angulo vem exatamente nesse sentido. O Porto já se virou para outros lados, mas quem fala em Nilson Angulo, eu acho que também fala em Alás Begovic do Salzburgo. Eu até pessoalmente prefiro o Alás Begovic, eu acho que ele é melhor. Pode também jogar a médio, é mais flexível, mais polivalente do que o Angulo, é também um jogador internacional, acho que é aqui uma opção, pessoalmente eu acho melhor. Claro que são apenas nomes que o Porto vai sondando ou rumores, mas de facto quem fala num pode falar noutro também, embora eu acho que o Luís Henrique é a prioridade e estão aqui os dois um bocado alternativa ao Ryan,
que em princípio também já está de fora do radar do Porto, que renovou. Ainda em relação aos extremos, tendo em conta que o Farioli vai mesmo querer um extremo, o Porto não pode esquecer-se que o Gabriel Veron vai voltar do empréstimo com o Juventude. Eu sei que o Gabriel Veron deixou muito má imagem no Dragão, não se conseguiu impor, também penso que não fez grandes épocas no Brasil, mas sabemos a capacidade que o Farioli tem de transformar jogadores. Podem dar aqui uma nova oportunidade ao jogador, é para jogar como suplente. O Porto também já tem o Caramó, poderia juntar o Verón, não é a melhor opção, mas também temos que contar aqui com um extremo que volta e que o Porto vai ter que ou colocar noutro clube ou tentar dar-lhe uma nova chance na equipa. Depois a outra posição do ataque, que o Farioli também quer um reforço, até porque é natural, porque perdeu o Luke de Jong. Temos o Ricardo Matias, do Internacional. Isto é um jovem de 19 anos com muito potencial, isto já é um reforço a sério, já é reforço para a pré-época. Eu tenho dito aqui muitas vezes que ele é muito apontado ao Porto, fala-se muito disso no Brasil recorrentemente. Seria um bom reforço, é jovem, pode ser mais um jogador para aprender com o De Jong, mas se o Porto for investir tanto, eu não sei se ele custa à volta de uns 15 milhões de euros, se o Porto investir tanto num ponta de lança assim, acho que é quase um sinal do que o De Jong não renova para a próxima época, porque o Porto ia ficar com 4 pontas de lança de qualidade. Ou também, pensando aqui já numa possível saída do Samu, e o Ricardo Matias pode começar a aprender para depois se tornar referência no Porto, também pode ser, porque não sabemos até onde é que vai este grande momento de forma do Samu, se ele não se vai valorizar demasiado, jogando até um Mundial de Seleções e podendo depois sair por valores muito altos. Portanto, acho que se o Porto avançar para o Ricardo Matias, será uma boa aposta de futuro, embora eu continue a achar que a melhor solução aqui, até de curto prazo, seria o Pablo ou o Clayton, porque são pontas de lança já aqui do Campeonato Português. Há outros nomes, hoje eu ia falar também de um jogador, eu penso que era da Bolívia, ou do Líbano, mas eu acho que não é também para levar a sério todos os rumores, acho que não é muito, muito credível, mas há outros nomes, e podem também deixar nos comentários outros nomes também para eu pesquisar, que às vezes podem ser boas opções, às vezes até notícias que podem me escapar e que podem também ser jogadores apontados ao Porto e opções interessantes. Depois, para o meio campo, é onde abundam mais opções, é onde abundam mais notícias e é onde também o Porto pode até perder a cabeça e contratar 2 jogadores, embora eu acho que o Farioli tenha falado tanto de criatividade e polivalência, que o Porto pode optar pela opção mais polivalente aqui. Sabemos que o preferido é o Kenan Taylor, como eu já disse, aqui não há dúvidas. Se o Porto avançar para o Kenan Taylor, são à volta de uns 25 milhões, que pode pesar aqui nos cofres e o Porto ter que vender alguém. Mas se o Porto avançar para o Kenan Taylor, o Farioli já fica satisfeito. Não avançando, temos outras opções. O Batrakov, já falamos aqui. Eu acho que o Batrakov é mais para jogar a 8/10 naquela posição do Gabri Veiga. É um médio com muito golo, com técnica, velocidade, etc. Também é um jogador que pode ser caro, difícil de negociar pelo país onde é, que eu já disse, mas ele tem sido insistentemente apontado ao Porto, mais até que o Kenan Taylor. Embora eu acho que o Kenan Taylor é a preferência aqui. E de todos os nomes aqui apontados, eu levaria a sério também o Mandzukic. Eu gosto muito dele, tenho pesquisado bastante dele e acho que é um jogador, é o mais jovem que tem sido apontado ao Porto para médio, tem muito potencial, pode jogar a 8, pode ser mais um Frolt aqui jovem, pode até aprender com o Frolt também é jovem, mas tem muita maturidade e até pensando a longo prazo seria o melhor reforço, porque seria realmente um jovem com muito potencial. E olhando até a essa exigência que o Farioli tem, de que os jogadores têm que manter o equilíbrio posicional e o equilíbrio tático, os jogadores gregos costumam ser muito evoluídos taticamente também, e portanto até nisso seria uma boa aposta para o Farioli. Agora eu pessoalmente já sabem qual é que eu prefiro de todos estes nomes, seria o Rubem Neves. Diz-se que ele vai chegar no fim da época, eu acho que o Porto poderia aqui tentar que ele chegasse mais cedo e acho que ele cobra as 3 posições do meio campo e até se o Porto quisesse arriscar aqui um pouco mais, eu traria o Rames Rodrigues, que pode tanto jogar a médio como a extremo. Claro que depois de avançado também temos o Hulk, também sabem que a minha preferência seria Rubem Neves e Hulk, Rames Rodrigues também seria uma possibilidade, mas depois sabemos também que a preferência de Farioli é então o Luís Henrique e o Kenan Taylor, mas não é de pôr de parte essas outras opções, tanto o Mandzukic como esses jogadores mais clássicos do Porto, como o Rubem Neves e o Hulk e o Rames Rodrigues. Depois temos a questão dos defesas, continua-se a falar muito do El Karouani, já se percebeu que é também prioridade, assim como o Luís Henrique e o Kenan Taylor. O El Karouani é o lateral preferido do Farioli e entendemos porquê, fez um grande jogo contra o Porto na Liga Europa, foi o melhor jogador do Utrecht e portanto é um lateral esquerdo que eu acho que iria subir o nível, eu acho que seria um lateral esquerdo até, poderia assumir ali a lateral muito parecido com o Alberto Costa. O Francisco Moura é que aqui ia perder bastante, porque é possível que perdesse a titularidade e ainda não percebi se ele vai à Cana ou não. Se alguém puder deixar nos comentários realmente a confirmar se ele vai ou não, se ele não for, eu acho que é uma aposta segura do Porto já em janeiro, e acho que se o Porto contratar o lateral esquerdo já não vai contratar o central. Mas olhando também às palavras de Farioli hoje, dizendo que tem muitas opções para o lateral esquerdo, ele também pode estar aqui a querer dizer que o que ele quer mesmo é um central de pé direito, porque ele é muito exigente ali no equilíbrio defensivo e ele pode estar a dar prioridade ao central. Nesse caso, falta nomes. Se puderem deixar também nos comentários nomes,
Eu tenho falado aqui muito do Léo Pereira, tenho falado também muito do Sérgio Ramos, foi até sugerido aqui, seria uma possibilidade assim mais remota. Tenho vários nomes para a lateral esquerda, incluindo o Lelo, que eu tenho falado muito aqui do Braga. Para central não se tem falado muito, mas Farioli hoje também deixou-me aqui um bocado na dúvida, porque ele disse que laterais esquerdos tinha muitos jogadores que podiam fazer aquela posição. Não sei se a dizer que queriam central, mas realmente o El Karouani sabemos que é da preferência do Porto, só que isto é sempre uma questão de valores, porque é como diz o Farioli, o Porto não pode contratar tudo o que ele queria por causa do dinheiro, porque senão com certeza contratava ele também ao El Karouani, de certeza. Vamos então continuar atentos ao mercado, agora vai começar a aquecer. O Farioli já é a segunda conferência de imprensa seguida que fala abertamente de transferências, portanto o Porto vai investir bem neste mercado e devemos estar a poucos dias ou horas de saber bastantes pormenores e receber várias novidades. Vão começar a aparecer bastantes rumores, também é preciso saber um bocado distinguir os rumores, mas há muita coisa aqui que vai começar a aparecer. E, entretanto, daqui a umas semanas já vamos ter reforços, porque vai abrir o mercado de transferências e aí eles já vão ser confirmados, por isso vamos ficar atentos. E também, se souberem mais algum nome, podem deixar nos comentários. Agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo do Porto com o Estrela da Amadora no Dragão? Se vocês acham que o Porto vai tentar golear, vai com aquela pressão alta para cima do adversário, ou se acham que vai ser mais um Porto parecido com o jogo com o Tondela, um pouco mais na expectativa, a ver o que é que dá, também com menos opções ofensivas, como é que acham que o Porto vai jogar? Atenção que quando eu digo com menos opções defensivas, eu não digo que o Porto vai ser defensivo, o Porto vai dominar o jogo com certeza, vai querer mandar no jogo. Eu digo é mais numa questão de lançar o Willian Gomes ou lançar Mora, quem é que o Porto vai lançar. Já agora perguntava-vos qual é que acham que vai ser o 11 inicial que o Porto vai optar neste jogo. O Farioli surpreende sempre, nem que seja só um jogador. No jogo da Liga Europa quase acertava o 11, mas ele lançou o Martim Fernandes em vez do Alberto Costa. Ele na conferência já deu a entender que poderia fazer mais alterações, então fica sempre aqui a dúvida. Embora eu quase aposto que ele vai jogar com o 11 clássico de titulares e até com o PP no lugar do Willian Gomes, mas é sempre imprevisível e por isso pergunto-vos qual acham que vai ser o 11 ou qual seria o vosso 11? Qual é que consideram que é o 11 mais forte para o Porto jogar contra o Estrela da Amadora? E depois, como já é um clássico aqui no canal, perguntar-vos qual é o vosso prognóstico, quanto é que vai ficar o jogo e quem é que vai marcar os golos. Há sempre alguém aqui ou que acerta ou que fica muito próximo de acertar. Vamos ver como é que vai ser neste jogo. Eu tenho a minha aposta que jogando o Rodrigo Mora com o Samu numa fase crescente da carreira, acho que o Samu pode ser decisivo e pode marcar os golos decisivos e quase que aposto que o Frolt pode também marcar neste jogo porque ele já anda a ameaçar há muito tempo e está a ser trabalhado para isso. E acho que a diferença entre o Porto golear ou não pode estar nessa gestão que o Farioli vai dar à equipa e é preciso ter cuidado também com os erros atrás porque o Porto na Liga Europa sofreu um golo que, nas palavras de Farioli na conferência, ele a dizer que prejudicou muito a equipa, o que é estranho, normalmente o Farioli não se refere assim aos golos, mas é por causa da diferença de golos que vai contar muito na Liga Europa, mas o Porto tem que ter cuidado com esses erros, podem deitar por terra toda a gestão que a equipa tem feito. Em relação ao mercado de transferências, qual é a vossa opinião em relação aos nomes que têm sido mencionados? Onde é que acham que o Porto tem que se reforçar mais? Se tiverem mais nomes ou jogadores que gostavam de ver no Porto, podem deixar também nos comentários. E de resto é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam também de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E é isso, amanhã voltamos já depois do jogo com a Estrela da Amadora para analisar tudo o que aconteceu no jogo. E um abraço a todos e até amanhã.